A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos canalizar os nossos desejos para Deus. Vamos aprender com o Padre Léo. Você tem um desejo imenso aí dentro de usar drogas. Louvado seja Deus por esse desejo. Na verdade, esse desejo não é de droga. Na verdade, você quer, o seu grande desejo é perder-se em Deus, é fazer uma viagem sem volta em Deus, e não te ensinar isso ainda. Muitas e muitas vezes, depois de um dia inteiro atendendo meus filhos e minhas filhas lá em casa, eu vou tarde da noite, de madrugada, na capela ou no genuflexório que eu tenho no meu quarto, eu vou rezar. E aí muitas vezes eu retomo o meu dia, onde eu passei o dia inteiro atendendo meninos, conversando com as meninas, escutando a história deles. Muitas e muitas vezes, ao rever essa história, eu peço: Senhor Jesus, eu quero te pedir uma grande graça. Eu queria ter no meu coração um desejo tão grande do teu amor, como esses meninos tiveram de droga. Eu queria ter. Quantas e quantas vezes eu já pedi para Jesus: eu quero ter tanta vontade, eu quero ter tanto desejo de Deus, igualzinho esse desejo que leva um filho a sair de madrugada, a correr risco, a enfrentar ruas, avenidas escuras, perigosíssimas, a subir o morro para buscar droga. Eu queria ter esse desejo de Deus como eles têm de droga. Ora, se você tem esse desejo de droga, o tempo todo você está pensando em droga, não mexa no seu desejo, mexa na meta, no objetivo do seu desejo. Na verdade não é droga. Você tem um desejo de Deus, então canaliza para Deus, vai atrás de Deus. Não injete mais cocaína, injete Jesus Cristo, não tem outro jeito. É desejo. Você tem esse desejo sexual, dia e noite na sua cabeça. Você pensa sexo, você respira sexo. Principalmente você jovem. Quando se é jovem, todo o nosso organismo está o tempo todo funcionando. O sangue está funcionando, tudo funcionando. Então você bate o olho, como o Ricardo confessava hoje de manhã aqui, na frente do padre, e a mulher dele estava sentada ali, naquela hora. Perigo danado. Quando ele confessava ali, aquilo que acontece com você, acontece com cada um de nós, que você bate o olho e já vem uma bobagem. Você tem desejo sexual o dia inteiro, porque você está namorando uma menina e você tem aquele desejo profundo por ela, e você tem um desejo profundo por um rapaz, ou você tem desejo, nem não sabe por quem você tem esse desejo, ou você tem dentro de você um desejo homossexual, ou um desejo lésbico, é um desejo de ter o corpo de alguém. Não mexa no seu desejo, só muda o alvo do seu desejo. E passe a desejar dia e noite o corpo e o sangue de Jesus Cristo, porque esse pode trazer vida para você. Esse muda a sua vida. Não mude o desejo, não diminua o desejo, canalize o desejo. Percebe a diferença? O desejo é de Deus, mas como eu não canalizei a minha vida para buscar Deus, aquele meu... E por isso que quando a pessoa entra num pecado, ela vai em todos, e ela vai num peca aqui, e ela pensa: oh meu Deus, como eu peco, oh meu Deus, minha vida é só pecado. Não, é que você tem muito desejo de Deus, e por mais que você pecar,
Nunca o pecado vai satisfazer o desejo, nunca. Por que a gente peca muito? Porque o pecado não satisfaz. Eu já conheci pessoas, no meu livro Viver com HIV, onde eu falo da questão da droga, onde eu falo da questão do álcool, do cigarro, da luta contra os vícios. Está um esquema lá dentro, além de um testemunho maravilhoso de uma senhora que pertence à comunidade Betânia, e ela tem o vírus do HIV e hoje dá um testemunho de Deus muito lindo. Lá nesse livro eu procuro mostrar, gente, como nós precisamos aprender a canalizar os desejos do nosso coração, os desejos da nossa vida para a meta de Deus. Desejos teus rios que levam a vida onde não há, beber das tuas fontes, ser conduzido ao teu altar. Desejos teus rios que levam a vida onde não há, beber das tuas fontes, ser
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria, nós celebramos hoje a festa da Cátedra de São Pedro. Isso nos dá a ocasião de refletir um pouco o que é o magistério do Papa e de todos os bispos. É interessante nós vermos que na liturgia de hoje se fala constantemente de pastor, de apacentar o rebanho, da edificação da igreja através da fé. O que é então realmente a função do magistério? Veja, quando Jesus renovou o povo de Deus já existia no Antigo Testamento. O povo de Deus foi constituído pelas 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Jesus então renovou o povo de Deus e fez a igreja, como nós a conhecemos hoje. Ele escolheu então 12 homens, os 12 apóstolos. Para quê? Para que eles fossem os pastores deste rebanho. Por quê? Porque verdadeiramente as ovelhas precisam ser cuidadas dos ataques do lobo. Nós, como igreja, somos um povo que está a caminho do céu. Então nós precisamos fazer aqui 3 coisas: evitar o mal, vencer os desafios, portanto, as dificuldades, e decididamente nos colocar na direção do caminho que é o bem. Se você for olhar bem, é exatamente isso que faz um pastor com o seu rebanho. Ou seja, o pastor tem por finalidade principal defender as ovelhas do mal, ou seja, aqui dos lobos que vêm contra o rebanho. No caso dos papas e dos bispos, aquilo que eles são chamados a fazer é fazer com que o povo evite aquilo que nos leva exatamente para o inferno. Por quê? Porque o lobo é, sem dúvida nenhuma, o demônio. E o mal é, sem dúvida alguma, o mal supremo, que é que nós percamos as nossas almas e precipitemos no fogo eterno. Então, existe sim uma luta. Nós que vivemos agora esse tempo da Quaresma, sabemos que a luta, ela existe. E que bom saber que o magistério da igreja nos ajuda nesta luta. Por quê? Porque nós, no mundo atual, ficamos aí, somos agitados por todo vento de doutrina. Exatamente essas doutrinas que são o mal, que seduzem e que nos levam para longe daquilo que é a fé verdadeira, portanto, nos fazem precipitar no erro. Mas não é fácil, não é fácil. Por quê? Porque as coisas não são assim simplistas, pão, pão, queijo, queijo, né? Preto e branco. Não,
existem dificuldades de transmitir a fé, existem dificuldades de nós colocarmos para o homem moderno aquilo que é a fé de sempre, a fé de 2000 anos, a fé da igreja, a fé de Cristo, a fé dos apóstolos. E aqui também a missão dos nossos bispos e do Papa, a missão de transmitir esta fé, vencendo as dificuldades de fé que o homem atual tem para crer, sem trair aquilo que é a fé dos apóstolos, mas ao mesmo tempo sabendo apresentar esta fé de uma forma que as pessoas compreendam verdadeiramente, mudem de vida e busquem aquilo que é o principal, a santidade, que queiram ir para o céu. Então, nós sabemos que a igreja, ela tem sua finalidade última aí. A igreja é uma igreja santa que quer fazer santos. O Concílio Vaticano II nos recordava isso. Uma vocação universal à santidade. Então, nesta festa da Cátedra de Pedro, vamos rezar pelo Santo Padre. Vamos rezar pelo Papa Francisco, mas rezar também pelos nossos bispos e os bispos do mundo inteiro, para que saibam cumprir esta sua missão como eles já sabem cumprir e assim eles possam vencer o mal, nos ajudar a vencer o mal. Assim eles possam também vencer as dificuldades e nos conduzir no caminho da santidade, que é o ofício verdadeiro de um pastor. Nós temos a certeza que eles não realizam esta missão sozinhos. Estão ajudados pelo Cristo, que promete no Evangelho: as portas do inferno não prevalecerão. Isso nos enche de esperança, de confiança em Deus, que nós, então, caminhemos na direção da santidade nesta Quaresma. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A ordenação dos diáconos para o serviço. Números 1569 e 1570. No grau inferior da hierarquia encontram-se os diáconos. São-lhes impostas as mãos não para o sacerdócio, mas para o serviço. Para a ordenação ao diácono, só o bispo impõe as mãos, significando assim que o diácono está especialmente ligado ao bispo nas tarefas da sua diaconia. Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. São marcados pelo sacramento da ordem com um sinal que ninguém poderá apagar e que os configura a Cristo, que se fez diácono, isto é, servidor de todos. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se pequeno. E o que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Aquele que quiser tornar-se o maior no reino de meu Pai, deverá fazer-se pequeno como uma criança. Amai-vos uns aos outros como o Pai vos ama. Não há maior amor que dar a vida pelos que amamos. Pai, porque tive fome, me destes de comer. Faça-se pequeno. Estava nu e me vestistes, preso ou doente, e com vosso amor me amparastes. Todas
as vezes que fizestes isso aos mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Primeiro entre vós, seja vosso servo, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça-se pequeno, e o que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Em 22 de fevereiro, entre tantos santos que a Igreja recorda, nós temos Santa Margarida de Cortona. Ela nasceu na região da Toscana, na Itália, em um ano não preciso, no século XIII da era cristã. Santa Margarida, ela nasceu numa família estruturada, mas aos 8 anos perdeu sua mãe, ela faleceu, e isto lhe foi causa de um grande trauma. A partir de então, ela que já possuía um temperamento muito irascível, um temperamento firme, fez com que ela começasse a viver rebeldias da vida. Seu pai se casou novamente, ela não se dava bem com a madrasta, e no tempo da adolescência, Margarida resolveu fugir de casa e foi morar com um amante fidalgo naquele tempo. O pai a advertiu para mudar de vida, para receber um caminho diferente, mas ela insistia em permanecer com um amante e também dada ao luxo de seu tempo, a diversões e aos prazeres, seja com o amante dela, seja com diversas outras pessoas no mundo. Margarida viveu assim por diversos anos, mas aconteceu um fato que mudou a sua vida. O seu amante, uma vez teve de fazer uma viagem de diversos dias por conta de negócios, e quando ele voltava, foi assaltado e morto. E ficou o seu cadáver caído à beira do caminho, ninguém o encontrou. Passou 2 dias. O seu amante, quando foi viajar, levou um dos cachorros de estimação. Esse cachorro então voltou para a casa de Margarida e começou a latir e querer que Margarida o acompanhasse. E o cachorro levou Margarida até o corpo do seu amante. Quando ela chegou e viu que o corpo já estava apodrecendo e cheirava mal, aquilo foi um impacto para a sua vida, porque ela começou a pensar na morte, que o destino dela também um dia seria o mesmo, que ela iria morrer e apodrecer e terminar esta vida, e ela pensou: para onde foi a alma do meu amante? Uma vez que eles não eram legitimamente casados, uma vez que eles viviam fora da fé e fora da religião. A partir daquele momento, Margarida refletiu sobre sua vida, se arrependeu de seus pecados e começou um processo de conversão. Ela procurou até a paróquia da sua cidade, mas a sua madrasta a expulsou daquele lugar, dizendo que ela era indigna de procurar a casa de Deus. Margarida então foi para uma outra cidade, e assim, ao chegar à cidade de Cortona, ali ela encontrou os frades franciscanos, fez uma confissão geral da sua vida, contou tudo o que viveu, se arrependeu de seus pecados e ela queria ingressar na ordem terceira franciscana. Porém, os frades que a orientaram espiritualmente pediram que ela tivesse 3 anos de muitas provações para ver se de fato era uma decisão constante ou era só um ímpeto, um fogo de palha do momento de alguém que enterrou o amante. Ela ficou 3 anos, passando por diversas e diversas penitências. Foi um caminho penitencial difícil, mas durante este caminho, ela que já estava arrependida foi se convertendo cada vez mais. Ao final destes 3 anos, ela foi acolhida na Ordem Terceira Franciscana e é conhecida
como uma mulher que na cidade de Cortona começou a se penitenciar, a viver na caridade profunda e numa oração que era intensa. Ela teve algumas experiências místicas, entre elas, ela pôde ver nosso Senhor Jesus Cristo que apareceu a ela, e também ela rezava muito pelas almas do purgatório, oferecia sacrifício pelas almas do purgatório, e Deus lhe possibilitava conhecer quantas almas ela conseguia tirar do purgatório e elas então entravam no céu. Deus concedia esse privilégio para que ela pudesse ver os benefícios de tanta penitência e oração que fazia em sufrágio das almas do purgatório. Assim, Margarida terminou a sua vida vivendo na penitência e na oração. Hoje, peçamos a intercessão de Santa Margarida para que nós também possamos meditar sobre o momento de nossa morte, em que tudo neste mundo nós vamos deixar. E aí nos perguntamos, temos de fato vivido a nossa fé? Temos nos preparado para o momento da nossa morte, para chegarmos próximo a Deus e podemos então nos apresentar com as vestes que recebemos no batismo? Ou temos maculado as vestes do nosso batismo com os pecados, com os vícios, com uma vida que às vezes pode ser até desregrada, como foi a de Margarida de Cortona? Peçamos a intercessão dela para que mudemos de vida, para que encontremos o caminho do arrependimento. E um dos segredos de Santa Margarida é que ela meditava a paixão de Jesus e, vendo o seu sofrimento, cada vez mais se arrependia de seus pecados e amava profundamente a Deus. O amor de Santa Margarida não era um amor de obrigação, mas era um amor puro e simplesmente porque via o amor de Deus por ela. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. É tempo de voltar, é tempo de
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. O demônio envida todos os esforços para acabar com a devoção à Mãe de Deus nas almas. Pois, cortado esse canal de graças, muito fácil se lhe torna a conquista. Consideremos, portanto, diz São Bernardo, com que afeto e devoção quer o Senhor que honremos esta nossa rainha. Consideremos o quanto deseja que a ela sempre recorramos e em sua proteção confiemos, pois em suas mãos depositou a plenitude de todos os bens, para nos tornar cientes de que toda a esperança, toda a graça, toda a salvação a nós chegam pelas mãos dela. A mesma coisa declara Santo Antônio. Todas as misericórdias dispensadas aos homens lhes têm vindo por meio de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Maria, oh Maria, doce e terna Mãe. Maria, oh Maria, doce e terna Mãe. Carrega em mim, em teu colo, como carregastes o menino Deus. Protegei-me, Maria, oh Maria, doce e terna Mãe. Maria, oh Maria, doce e terna Mãe. Amparai-me em minhas quedas, como amparastes Yeshua. Socorrei-me, Maria, oh Maria, doce e terna Mãe. Maria, oh Maria,
enviastes o Filho de Deus.